Então, na verdade, o fio condutor dessas pesquisas todas não tem a ver, assim, com uma cultura específica ou uma linguagem artística específica, mas tem a ver com essa potência do entendimento de um corpo em processo, né? Com a potência do entendimento de um corpo que tem essa aptidão para desestabilizar modelos, padrões e verdades absolutas. Bom, meu nome é Cristine Greiner, eu sou professora da PUC de São Paulo. Se for para falar da minha pesquisa, eu acho que eu diria que talvez o assunto principal da pesquisa seja o corpo. Durante alguns anos, assim, na minha infância e adolescência, eu dancei. Mas eu nunca fui dançarina profissional, porque, embora eu tivesse esse interesse por pesquisar movimento, corpo, eu sempre gostei muito de escrever. E é isso que eu tenho feito há muitos anos. Então, naquele momento em que eu fui para a faculdade, não tinha nem faculdade de dança aqui, era muito difícil. Tinha uma faculdade de dança na Bahia, tinha na Unicamp, mas aqui em São Paulo não tinha. E eu acabei indo para o jornalismo, porque eu gostava de escrever. E sem querer, foi o próprio jornalismo que me jogou para a dança de novo, porque depois de passar pela Editora Abril, trabalhar alguns anos como repórter, eu fui convidada para trabalhar na revista Dançar, que era uma revista especializada em dança que existiu durante uma década. E quando eu fui procurar um mestrado, eu encontrei o mestrado em comunicação e semiótica. Numa época que é bem diferente até do que é o programa hoje, tinham professores artistas. Então, naquela época, eu fui aluna do Haroldo de Campos, do Décio Pinhatari. E essa questão cultural estava muito presente ali no programa e era uma inquietação minha também. Porque meu pai é chinês, nascido em Xangai, e eu tinha uma avó japonesa que eu nunca conheci. Então, eu tinha essa questão um pouco intercultural, como lidar com isso também. Mas lidar com isso corporalmente, como movimento. Então, na época que eu fui fazer o mestrado, eu conversei com o Haroldo e disse a ele que eu tinha muita vontade de ir para a China, que eu queria estudar um pouco mais da cultura chinesa. E ele falou, Cristine, a China é muito fechada, a gente está falando ali começo dos anos 80. Disse, vai ser difícil de você ir, por que você não entra pelo Japão? Eu acho que o Japão pode ser interessante para você. E foi uma época que era mais ou menos recente a publicação do Haroldo de um livro chamado Ideograma. E eu fiquei muito interessada na maneira como ele trabalhava com a questão do ideograma, porque não interessava ao Haroldo fazer estudos japoneses, estudar a cultura japonesa na cultura japonesa. Ele, além de poeta, professor e semioticista, ele era, antes de tudo, um tradutor. E ele imaginava que tradução era sempre um processo de transcriação. Então ele dizia, cada vez que você vai traduzir um poema, você cria um outro poema. E eu fiquei muito encantada com essa ideia, porque comecei a compreender melhor o que eu tinha vontade de fazer também, que também não era estudar o Japão no Japão, ou a China na China, mas era entender o que significavam esses atravessamentos culturais para uma pessoa que vivia em São Paulo, que vivia no Brasil. Mas eu não queria estudar imigração, não era isso. Eu queria estudar criação. E queria entender também como o corpo se constituía como um processo de criação. Então, nessa época, eu fiz uma dissertação de mestrado, que depois foi publicada, que era sobre o teatro no e o Ocidente, onde eu fiz uma pesquisa para entender por que tantos diretores de teatro no Ocidente tinham se encantado com esse teatro clássico japonês. E foi o próprio Haroldo que me deu a dica de um dançarino japonês, que não tinha praticamente nenhuma bibliografia sobre ele. Era um cara chamado Michio Ito, que foi um dos primeiros a sair do Japão
fez um curso lá numa escola muito famosa de criação de dançarinos modernos alemães, que era o Estúdio Dalcroze, e por uma série de circunstâncias, inclusive a falta de dinheiro, ele acabou se encontrando com um dramaturgo irlandês chamado William Butler Yeats, que tinha os manuscritos de um poeta famoso chamado Ezra Pound em mãos. Né? O Pound e o Yeats, na verdade, estavam muito interessados na obra do Fenollosa, que era um dos primeiros orientalistas que tinha ido ao Japão e se encantado com a arte tradicional japonesa. E esse tal teatro No que eles inventam tinha muito pouco a ver com o No japonês. Foi, assim, toda uma invenção que usava alguns traços do No, como, por exemplo, o minimalismo do palco, trabalhava com, como o próprio Yeats dizia, uma certa temporalidade, que era uma temporalidade de sonho, um tempo assim mais distendido. E assim, a estrutura dramatúrgica lembrava um pouco o No. Mas, por exemplo, quando você olhava a coreografia, não tinha absolutamente nada a ver. Era toda uma invenção assim, do Ito, que sequer tinha tido qualquer formação de No na época que vivia no Japão. Né? E quando eu terminei o mestrado, eu dei uma pausa nesses estudos acadêmicos e voltei alguns anos depois para fazer um doutorado, aí muito interessada numa outra experiência, que era o Butô japonês. Na época dos anos 80, assim, 86, foi a primeira vez que um grande artista do Butô, chamado Kazuo Ono, se apresentou aqui em São Paulo, e quando eu assisti os trabalhos eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca tinha visto nada nem parecido com isso. E aí eu fiz esse trabalho sobre o Butô, que é um traço da minha pesquisa que seguiu muitos anos comigo até hoje. Recentemente eu traduzi os livros de um amigo meu, que é um filósofo japonês chamado Kunichi Uno, e o Kunichi, ele também tinha essa característica um pouco nômade, assim, então de ser japonês, mas ter ido para a França. E aí quando ele volta para o Japão, assim, muito encantado com esse corpo subversivo francês, aí ele se depara com o corpo subversivo japonês. Então, a minha pesquisa, de certa forma, ela não se restringe ao Japão de jeito nenhum, ela tem mais a ver com o corpo, tem a ver com esse corpo artista, então o corpo da dança, do teatro, da performance, mas tem a ver também com essas discussões, que são discussões culturais, mas que tem muito a ver com um viés político, que é entender como é que um corpo se reinventa sempre, né? Ele nunca é estagnado. E a questão das políticas do corpo, isso é bastante complexo, né? Tem um certo aspecto que está relacionado até a isso que eu acabei de falar agora, que nesse jogo de imagens, isso é o Homi Bhabha que fala até, a relação de mimetizar o corpo do outro, que é o que acontece muito, por exemplo, nos processos coloniais, não é tão grave. Ele até dá um exemplo, ele diz assim, um indiano que se veste como um anglicano, talvez ele nunca se pareça mais indiano do que quando ele se veste de anglicano. O problema é quando você começa a mimetizar a imagem que o outro faz de você. Aí é grave, porque aí é o nível mais profundo do colonialismo, né? Quando o colonizado começa a acreditar na imagem que o outro faz dele. Então, por exemplo, no caso do Agamben mesmo, ele escreveu vários livros pensando na figura do Homo sacer, que é essa figura matável e insacrificável, um corpo que está no limiar da vida e da morte, que é uma vida que não vale nada. O Mbembe também fala nisso,
Só que, ao invés de tomar como ponto de partida o paradigma do campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, ele fala da plantation e da escravidão. E o corpo escravo também é esse corpo que não vale nada. Então, a necessidade de compreender isso melhor me fez juntar bibliografias diferentes. Então, tinham as bibliografias artísticas e tinham também bibliografias que me contavam sobre como é que um corpo ele fala por ele mesmo. Então, sem pensar numa dicotomia entre corpo e mente, e também sem pensar num corpo que é influenciado pelo ambiente onde ele está, ou que ele constrói tudo sozinho. Então, me interessavam essas zonas de contaminação. Isso me fez desenvolver nos últimos anos uma pesquisa com uma amiga que se chama Helena Katz, que também tinha uma trajetória pela dança. Ela foi durante muitos anos crítica de dança, sempre de jornais importantes. E eu e Helena começamos a pensar que ali no programa de comunicação tinha uma questão muito importante que, de certa forma, ela era um pouco uma lacuna. Porque quando se falava em corpo, se falava muito do corpo na mídia. Então, assim, o corpo no jornalismo, o corpo na publicidade, o corpo nas novelas, mas não tinha uma pesquisa sobre a comunicação corporal e não o corpo representado em outros suportes. E aí a gente começou a pensar nisso, estudando semiótica, principalmente a semiótica peirciana. Começamos a estudar também ciências cognitivas para entender como funcionava o processo de comunicação do corpo, processos de percepção, de memória. Então tem todo um viés da pesquisa que procura entender assim, como é que o corpo conhece, como é que o corpo se comunica, como é que ele percebe. E quando a gente começou a estudar esses autores, por exemplo, assim, o Antônio Damasio, que agora recentemente até tem mais um livro publicado aqui em português, que é Estranha Ordem das Coisas, ou então assim, um filósofo também muito interessado em ciências cognitivas chamado Alva Noe, uma dupla de autores que estudaram muito metáfora e os significados do corpo, como, por exemplo, Mark Johnson e George Lakoff. Esses caras todos, o que eles ensinavam para a gente? Primeiro, que o corpo não é um recipiente. Também que o corpo não é um veículo, não é um instrumento de nada, mas ele é um sistema complexo e aberto. Então ele se relaciona sim o tempo inteiro com o cérebro, mas não é simplesmente um instrumento de submisso a um sistema nervoso central. Então, por exemplo, eu gostava muito de ler também o Francisco Varela, que é um dos pioneiros a falar nesse termo embodied mind. O Varela, ele vai ter uma pesquisa extremamente importante contando para a gente que a gente não constrói o conhecimento só com o sistema nervoso central, só com o cérebro, mas também com o sistema sensório-motor, também com o sistema imunológico, com o sistema límbico. Então a gente começou, eu falo a gente, assim, eu, Helena, as pessoas envolvidas ali na pesquisa, começamos a estudar isso, como é que a gente se relaciona com o entorno, como a gente vai desenvolvendo processos coevolutivos do corpo com o ambiente e como o conhecimento emerge dessas redes. Isso combinava muito, na verdade, com os processos de criação de alguns artistas, que também não estavam interessados em simplesmente obedecer modelos dados, mas estavam muito interessados em compreender o corpo como um processo. Bem assim, desinteressados de resultados finais, mas colocando foco bastante forte no processo. Inclusive para entender sujeito também como processo, né?
E o Japão, ele me ajudou muito nessa pesquisa, porque normalmente quando a gente faz as pesquisas de corpo aqui no Brasil, as fontes são sempre fontes do Centro-Europa ou da América do Norte. E me interessava muito desfazer também essa soberania. Me interessava abrir para outras bibliografias, e o Japão foi o começo dessa história. Porque como o Japão não partia de um pensamento cartesiano, e a ideia de fluxo, impermanência e corpo-processo estava muito presente na obra de vários autores. Quando eu comecei a traduzir os livros do Kunichi, por exemplo, que saíram todos pela editora N-1, então tem a Gênese de um Corpo Desconhecido, depois o livro que ele escreveu sobre o Hijikata, Hijikata Tatsumi, Pensar o Corpo Esgotado. É assim, eram discussões sobre corpo que elas não ficavam aprisionadas no Japão, mas buscavam o que ele chama assim, os partidários da vida singular do corpo. Então podia ser Artaud, Nijinsky, Clarice Lispector, e aí Hijikata e tantos outros. Na própria obra do Hijikata também são várias fontes pictóricas também, como por exemplo Klimt, Picasso, Goya, Francis Bacon. Então, na verdade, o fio condutor dessas pesquisas todas não tem a ver assim, com uma cultura específica ou uma linguagem artística específica, mas tem a ver com essa potência do entendimento de um corpo em processo, né? Com a potência do entendimento de um corpo que tem essa aptidão para desestabilizar modelos, padrões e verdades absolutas. Mais recentemente, por exemplo, mobilizada até pelos meus próprios alunos, que estão muito interessados em discutir questões de gênero, questões de racismo, a gente vai vendo que esse entendimento de que o gênero também não se restringe à biologia e também não se restringe à dicotomia homem-mulher, isso tem tudo a ver com a noção de um corpo que é processo, de um corpo que se constitui na relação com e que não é aprisionado a categorias dadas a priori. Em termos para essa discussão do racismo, eu comecei a ler muito a obra do Achille Mbembe, e que é um autor que me interessa demais, assim. Eu gosto muito de ler o Mbembe e a Djamila Ribeiro, que discute lugar de fala, porque eu acho que eles têm uma visão para pensar a questão do racismo, a questão da negritude, não de uma forma que acabe com qualquer possibilidade de conversa, que acabe com qualquer diálogo. Porque esse é um risco que está muito presente nesse último livro do Mbembe, o Políticas da Inimizade, que é assim, a inimizade se tornando um dispositivo de poder, que é uma coisa que a gente vê acontecendo aqui no Brasil com muita força. Então, assim, a questão do lugar de fala, algumas vezes se confunde com a impossibilidade da conversa, com a impossibilidade de tratar de determinados assuntos. E tanto na obra da Djamila como na obra do Mbembe, esse não é o ponto de partida, é o contrário. Quer dizer, claro, o lugar de fala é fundamental porque você não vai representar o outro ou falar no lugar do outro, mas é um momento fundamental para conversar com o outro, né? Então, essas questões também têm mobilizado muito a minha pesquisa e de certa forma, tem uma coerência também com tudo que eu fiz, porque os próprios movimentos do orientalismo já traziam essa questão, né? Então, assim, o orientalismo, as discussões de colonialismo têm muito a ver com a impossibilidade de lidar com a alteridade, mas de criar neutralizações no outro, seja no sentido de exotizá-lo
ou no sentido de erotizá-lo. Tem várias estratégias para neutralizar o outro. E isso é o que menos me interessa, nem na pesquisa e nem na vida, porque acho que uma das questões mais urgentes que a gente tem hoje, que a gente precisa lidar, é com a questão da alteridade. Mas não a alteridade no sentido de criar compartimentos entre eu e o outro, mas fazer da alteridade um estado de criação.